Existe um embate grande, mais dentro do mundo da teologia, dos estudiosos, que talvez você não esteja muito a par, mas que é muito importante porque em algum momento você pode se deparar com ele. Esse embate não é de agora, isso já ocorre há bastante tempo, e há uma verdadeira guerra quando você entra nesse mundo. Alguns que acreditam na predestinação, ou seja, você está predestinado, tem um destino prévio, definido por Deus, para a sua salvação ou para a não salvação. Quem trouxe isso à tona, quem popularizou isso foi Calvino. Então, os calvinistas são aqueles que defendem as ideias de Calvino. É bem verdade, a nível de honestidade, nós precisamos lembrar que o calvinismo, ele recebeu no decorrer dos anos muitas alterações do pensamento original de Calvino. Então, existem vertentes dentro do calvinismo, algumas que têm uma visão de uma predestinação mais dura, como eles chamam, mais pesada, mais fechada, outros com uma predestinação um pouco mais aberta, mas ainda assim dentro da linha de Calvino. Por outro lado, existem os arminianos, que seguem a filosofia de Armínio, que defende e popularizou o conhecimento da liberdade e do livre-arbítrio. Então, o que de fato acontece? Nós somos livres ou estamos presos em uma cadeira de rodas? O que de fato acontece? Você é livre ou não é livre? Existem textos, e fartos textos, importantes textos, para você crer nas duas teorias. E aí, então, as pessoas vão escolhendo, uma vez que você pode interpretá-las de uma maneira ou de outra. Eu gostaria de ler só 2 versos da Bíblia. Um verso que corresponde à ideologia calvinista e um verso que corresponde à ideologia arminianista. E eu vou citar outros no decorrer da história e vou mostrar a vocês, com evidências e com um pensamento bem simples e lógico, qual é a visão bíblica a respeito desse tema, para que a gente não tenha dúvidas quando em algum momento esse assunto vier à tona. E o primeiro texto está no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 11. Livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 11. Um verso importante, e diz o seguinte, Efésios 1, 11 declara: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, aqui nós descobrimos algumas coisas importantes. A primeira delas, predestinação é uma palavra bíblica, não é inventada de lugar nenhum, ok? Deus nos predestinou para que as coisas ocorram segundo o propósito da sua vontade, Por isso, eu quero lembrar a você que existem outros versos também. Por exemplo, o Salmo 139, ele diz assim: todos os seus dias estão escritos, contados e determinados. Os calvinistas usam esse verso também. Então a gente pensa assim, somos predestinados então? A que somos predestinados? Cada detalhe da sua vida é predestinado. Por exemplo, o fato de você ter sentado aqui nas primeiras fileiras, foi predestinado por Deus isso? O penteado que você usou hoje, foi predeterminado por Deus? Ou foi você que escolheu isso? A posição que você está sentado, ou seja, essa é uma visão de predestinação muito fechada, dura, onde cada detalhe, cada movimento físico, cada pensamento, cada palavra está determinado. Outros, um pouco mais abertos, creem que não, o que está determinado é apenas a sua salvação ou apenas a sua perdição. Então, não importa o caminho que você escolha, aí entra uma parte da liberdade, no final, todos os caminhos vão levar para que a vontade de Deus aconteça na sua vida, seja para a salvação ou seja para a perdição. Então, quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, o livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 29, diz que nós fomos predestinados para sermos conforme ao Senhor Jesus Cristo.
Então a predestinação ela é clara na Bíblia. Agora, a gente precisa entender qual predestinação a Bíblia está querendo dizer. Eu gosto de uma ilustração que é da história de um menininho na sala de aula. Você sabe que tem menininhos e menininhos, né? Quando falam assim o Joãozinho ou o Zezinho, porque você já sabe que é da pá virada, né? Ah, porque o Joãozinho, quando tem anedota, uma piadinha. Mas imagine um menino, certo? Que é muito bagunceiro, muito bagunceiro, muito bagunceiro, muito bagunceiro. E aí então o professor, ele fica passado com o menino. Ele precisa resolver o problema, que é o menino. Então ele pode usar de 3 caminhos para resolver o problema. Primeiro, ele pode usar de violência. Ele pode pegar o menino à força, ok? E arrancar o menino da sala de aula e jogar para fora da sala. Ele pode usar a força, a violência. Outra coisa que ele pode fazer para resolver o problema da bagunça dentro da sala de aula é a coerção. Ele pode pegar uma arma, colocar na cabeça do Joãozinho e falar assim, sai agora, senão eu te mato. E o Joãozinho pode sair. Ou ele pode usar o convencimento para resolver o problema. Ele pode chegar, conversar com o Joãozinho e falar o seguinte, olha, se você colaborar e sair comigo, eu inscrevo você aqui numa bolsa para intercâmbio, e se você for aprovado, você pode passar 1 ano em Londres. E aí o menino falou assim, acho que isso é uma boa ideia, um convencimento. E ele pega e sai por livre e espontânea vontade. Os calvinistas dizem que Deus pode usar os 3 métodos. Ele pode forçar você a alguma coisa, como por exemplo o dilúvio, na visão calvinista. Ele faz a vontade dele, nem que ele tenha que matar todos. Ou ele pode usar de coerção, ou você faz isso, vai acontecer aquilo com você. E aí então o indivíduo é coagido e ele acaba fazendo a vontade de Deus. Ou ele pode ser convencido, olha, isso aqui é melhor para você, vai ser melhor para a tua vida. E aí então o indivíduo é convencido e ele, dentro da sua liberdade, então ele vai e decide segundo a vontade de Deus. Assim pensam os calvinistas, ok? Existem acertos e existem algumas dificuldades nessa linha de raciocínio. E agora eu vou mostrar para você um pouquinho da linha de raciocínio dos arminianistas, daqueles que defendem que a Bíblia apresenta a liberdade ou livre-arbítrio pleno da raça humana. E aí a gente precisa então ir definindo algumas coisas. É interessante esse assunto, porque quando você lê os argumentos dos calvinistas, você diz assim, eles estão certos. Quando você lê os argumentos dos arminianistas, você diz assim, não, eles é que estão certos. E a gente precisa crescer e amadurecer esse conhecimento. Vamos agora para o livro de Deuteronômio 30, verso 19. O 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Aqui, nós encontramos alguma coisa importante. Olha só o que diz aqui, é Moisés escrevendo e ele diz, verso 19, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês vivam e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai dizendo para você o seguinte, você pode escolher entre o certo e o errado, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, nós podemos escolher. Você se lembra de Josué, lá em Josué 24, quando ele disse assim, hoje decidais a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão que ele tomou, uma decisão, porque ele teve escolha de decidir se serviria ou não serviria a Deus. Um argumento, uma ilustração importante das pessoas que defendem a liberdade, o livre-arbítrio, é a ilustração de um juiz de futebol. Por exemplo, imagine você que gosta de futebol, um atacante, o jogo está acontecendo, o atacante invade a área, certo? Em diagonal, em direção ao gol, e ele cai dentro da área, ok? O zagueiro está bem perto dele, mas o zagueiro não encostou nele, e ele caiu do mesmo jeito. E o juiz apitou e marcou
a marca do cal, pênalti, penalidade máxima. Aí eu pergunto para você, foi pênalti ou não foi pênalti? Veja, o zagueiro não encostou nele, ele caiu, certo? O juiz foi e marcou pênalti, foi pênalti ou não foi pênalti? Depende, moralmente não foi pênalti, mas se o juiz marcou, vai cobrar o pênalti ou não vai? Vai, sabe por quê? Porque ele é o árbitro, ele tem o arbítrio. O arbítrio permite que ele decida, certo ou errado, ele decide. Quando nós tentamos encaixar a predestinação, fechada ou não, nós começamos a encontrar muitos vácuos e dificuldades. Eu vou explicar por quê. Porque quando você entende que nós fomos predestinados para a salvação ou para a perdição, é o mesmo que você dizer que nós não somos mais moralmente responsáveis pelas nossas decisões. Ou seja, se eu creio na predestinação fechada, eu estou dizendo que eu falei mal de você, mas eu não podia fazer nada, porque eu estava predestinado a falar mal de você. Então a culpa não é minha, eu sou apenas uma marionete nas mãos de Deus, que decidiu e que definiu na sua onisciência, na sua soberania, que eu iria falar mal de você. Logo, eu não sou moralmente responsável por aquilo que eu falei. O indivíduo cometeu um assassinato, mas ele está predestinado a ser um assassino. Ele é um pedófilo, mas ele foi condenado dentro da predestinação a agir dessa maneira. Você sabe o que você faz quando você define a predestinação fechada? Você coloca Deus como o culpado de todas as mazelas do mundo. É a mesma coisa que você dizer que Deus predestinou o holocausto. Então a gente já vai percebendo que a questão da predestinação fechada, como alguns querem, de que cada detalhe da nossa vida está predefinida e predeterminada, projeta em Deus a culpa de todas as atrocidades, grandes ou pequenas, da história da humanidade, em todas as eras, em todas as gerações. Então você já começa a descartar a possibilidade da predestinação fechada. A predestinação aberta, que cada um vai exercendo a sua liberdade, mas que no final das contas, apenas a vontade de Deus acontece, porque Ele é soberano, começa a encontrar dificuldades em alguns textos da Bíblia, como por exemplo, se eu estou determinado, se está determinado a minha perdição, por exemplo, por que razão Jesus Cristo disse que nós deveríamos ir e ensinar as pessoas, batizando essas pessoas? O que a gente faz com o texto de Pedro, que diz que Deus não tem prazer na morte no ímpio, antes que Ele quer que todos se convertam e que todos cheguem a um arrependimento? Ora, nós sabemos que existem pessoas que serão salvas e pessoas que se perderão. Ou seja, se no final sempre a vontade de Deus vai prevalecer, então significa que Deus queria que muita gente se perdesse. E é isso que Deus quer? De forma alguma. Por que nós estaríamos evangelizando e falando para as pessoas se converterem, se está tudo determinado já? Aqui alguns vão se perder, alguns vão se salvar. Faça o que você quiser, no final das contas, o que estiver pré-determinado é o que vai acontecer. Isso tira mais uma vez a responsabilidade nossa e projeta em Deus. É claro que Deus é soberano. Deus é soberano na vida de todos. Deus pode simplesmente chegar e falar assim: Ivan, eu vou determinar o dia da sua morte, e Ele faz isso com todos nós, e Deus sabe o dia, a hora, o momento, como eu vou morrer, e Ele é soberano, e se Ele falar assim: não, eu não quero que Ivan morra nesse dia, nessa hora e desse jeito, não vai acontecer. Pode aparecer um exército contra mim, podem colocar canhões, podem fazer o que quiser, eu posso andar num campo minado, onde a cada 3 metros quadrados tenha 2 bombas, e me mandem andar por 30 quilômetros, eu não vou morrer. Se Deus falar não, é não, Ele é soberano. Agora, existe uma maneira muito simples e bíblica, para a gente entender e harmonizar a soberania de Deus
com a liberdade humana. A primeira coisa que você precisa entender é que o conhecimento futuro de Deus, porque Deus sabe o que vai acontecer com você hoje à noite, Ele sabe exatamente a hora que você vai pegar no sono. Deus sabe todas as coisas, dos detalhes às coisas grandes, mas o conhecimento de Deus não é causal. O que é isso? O fato de Deus conhecer o futuro não causa o futuro. Deus sabe que dentro do meu livre-arbítrio, eu vou chegar hoje e vou dormir às 10h32 da noite, porque eu escolhi que eu iria tomar banho, que eu iria escovar os dentes. Ele sabia exatamente qual é o pijama que eu vou pôr, Ele sabe quais serão os meus últimos pensamentos antes de dormir, mas Ele não causou isso. Fui eu que causei. Eu sou responsável pela hora que eu durmo. Se eu vou conseguir dormir mais, porque eu tenho um compromisso amanhã cedo, ou se eu vou poder dormir menos, porque eu assim escolhi. Deus nos deu liberdade de escolha. Vocês se lembram que lá no Gênesis, lá no começo, Deus disse: olha, vocês podem comer de todos os frutos que existem, todas as árvores, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. E se vocês comerem, aí vocês vão morrer. Liberdade, escolha. O texto que nós lemos diz assim, Moisés dizendo: hoje eu tomo os céus e a terra por testemunha, que eu propus a vocês vida ou morte, bênção ou maldição, escolham a vida. Existe a orientação de Deus. Pedro declara que Deus, Ele quer que todos nos arrependamos, que cada um de nós se converta. Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que ninguém se perca, embora muitos vão se perder. Isso é alheio à vontade de Deus. Ou você acha que era da vontade de Deus que o homem pecasse? Deus queria que o homem passasse pelo que passa? Quando uma menina é violentada, você acha que essa é a vontade de Deus? Ou que Ele predestinou isso? Querido, se Deus fizesse isso, Ele não seria Deus. Ele seria um sádico, gerindo o universo. Ele seria maligno, se Ele projetasse, tensionasse, desejasse e permitisse a execução e executasse em alguns momentos isso. Simplesmente porque a vontade de Deus deveria prevalecer. O que os calvinistas não conseguem entender, ou pelo menos não conseguem explicar, é que a soberania de Deus nunca foi absoluta. E eles querem crer que é, mas não é, e eu vou mostrar para você. Deus, por exemplo, Ele não pode roubar, Ele não pode mentir, porque o dia que Ele fizer isso, Ele deixa de ser Deus. Jesus Cristo, quando o diabo se aproximou, Ele disse assim: vem aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Então Deus não pode pecar, Deus não pode violentar uma criança, por exemplo. Então a soberania de Deus, ela é absoluta, dentro daquilo que é honesto, dentro daquilo que é puro, dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é verdadeiro, dentro daquilo que é honesto, puro. A soberania de Deus, ela não entra em conflito com a natureza dele. A soberania é um aspecto de Deus, e não é o próprio Deus ou o único atributo de Deus. Ele é soberano para fazer qualquer coisa dentro da natureza dele. Ele é amor. Então, dentro do amor, Ele pode todas as coisas. Ele é onibenevolente, Ele é bondoso. Então, dentro da bondade, Ele pode todas as coisas. Ele é soberano para fazer, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, na intensidade que Ele quiser, porque Ele é que coordena esse planeta. Mas isso de maneira alguma, em momento algum, tira a minha liberdade. Eu sou livre e responsável pelas minhas ações. Eu colho o que eu planto. A Bíblia diz: Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você não é melhor e você não é pior do que a soma de todas as suas escolhas. Você não é melhor e você não é pior
do que o resultado das escolhas que você fez no decorrer da sua vida. Por uma única razão: você é livre. Deus é soberano, não absoluto, porque Ele não é o gênio do mal. Deus não transpõe a linha do bem e do mal, porque Ele se autolimita. E Ele diz: na minha boca não vai existir engano, na minha boca não vai existir maldade. Ele se autolimita à bondade, e dentro da bondade Ele é onipotente, onisciente, onipresente, soberano dentro das suas ações. Mas Ele ainda harmoniza e equilibra a balança, criando seres livres. Por isso eu e você somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez em algum lugar, outro lugar você não ouça. Mas o fracasso, ele é muito melhor do que a vitória. Sim ou não? Fracassar gera prazer. Claro. Se você já fez uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, quantas vezes você pensou em desistir? Porque quando você tomou a decisão de desistir, saiu um piano das tuas costas. Então não vem me dizer que o fracasso não tem prazer, porque tem. Talvez não seja duradouro, talvez não seja a melhor saída, mas é sempre mais fácil fracassar do que vencer. Olha um campeonato de futebol. O que é mais fácil, fracassar ou vencer? Fracassar. O que é mais fácil? Você reverter um placar, está 3-0 para outro time. O que é mais fácil? Reverter o placar ou levar o quarto gol? Está aí o 7-1 que não deixa a gente, né? Eu sou livre para acertar, sou livre para errar. Eu sou livre para vencer e eu sou livre para fracassar. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, e o meu primo apareceu dizendo assim: vai ter uma corrida aqui em Curitiba. E aí todo mundo se animou, os meninos todos se animaram, até que a gente descobriu que era uma corrida de 21 quilômetros. Aí a gente pensou assim, né, 21, eu acho que eu não tinha noção do que eram 21 quilômetros. Então eu me empolguei, talvez mais que os demais. E eu coloquei o meu shortinho verde, uma meinha, meu tênisinho, minha camisetinha, e me deram um número, 360. Fiz minha inscrição e corri. Eu tinha 10 aninhos. Quando eu cheguei no quilômetro 12, uma Kombi parou do meu lado e disse: o que você está fazendo aí? Eu olhei para ele e falei: eu estou correndo. Daí ele falou assim: você se inscreveu? Eu falei: me inscrevi, e mostrei no meu shortinho preso aqui o número. A partir do quilômetro 12, aquela Kombi não me abandonou mais. Depois de muito tempo, fui entender o que aconteceu. De todos os meus coleguinhas, eu fui o único que terminei a prova. Quando eu cheguei perto da linha da chegada, tinha os bombeiros jogando água com a mangueira, estava calor aquele dia. Eu me lembro que quando o jato bateu em mim, eu caí assim uns 3 metros. E sabem, eu estava indo embora já, feliz da vida, eu já tinha ganhado o ano, porque todos os meus amiguinhos mais velhos e eu tinha o único conseguido concluir a prova. Quando o prefeito da cidade anunciou meu nome no palanque, falou assim: Ivan, venha. E eu subi no palanque, e os meus amigos que ouviram, vai, sobe. E eu recebi a medalha do participante mais novo da prova. Eles não podiam ter me inscrito, porque eu tinha 10 anos. Quando alguém detectou o erro, falou assim: gruda essa Kombi do lado dele, porque se esse piá morrer, a gente está morto também. E aí não existia a categoria do menino mais novo da prova. Mas eu acho que o negócio ferveu nos bastidores, e alguém falou assim: vamos estimular o menino, né?
E eu completei a prova. Eu vi os meus colegas desistindo um a um. E eu passando por eles. Você já pode imaginar que eu larguei por último. Que é uma multidão. Os mais velhinhos vão lá, mais rápidos, mais isso. E eu fui indo. Eu escolhi terminar. Eu exerci o meu livre-arbítrio. Não foi fácil vencer, mas aquela vitória foi minha. E a minha vitória foi chegar na linha, no final. Deus, Ele deixa você livre para vencer ou para perder, para se superar ou para fracassar. Você é livre, Ele quer que você vença. Ele pode ajudar você na caminhada. Eu tenho certeza que veio força do céu, porque eu não ia conseguir nunca. Ele vai ajudar você, porque Ele quer que você vença. Ele quer que você vá além. Ele quer que você se supere. Mas Ele jamais vai interferir na sua liberdade. Você é livre. A liberdade é um direito inalienável, segundo a Constituição do nosso país. Mas antes de ser promulgada a última Constituição, lá na lei do céu, a liberdade sempre foi um direito dado a todas as criaturas de Deus. A maior prova disso, nós somos pecadores, nós escolhemos um caminho diferente do caminho de Deus, estamos vivos. Você é livre e eu sou livre. E eu espero que você exerça a sua liberdade para o bem, para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é honesto. Que você exerça a sua liberdade e diga: eu aceito Jesus na minha vida, e eu não estou sendo determinado para a salvação, muito menos para a perdição. Eu decido o rumo da minha vida. É isso que Jesus quer que você tenha consciência. Ele é soberano, e Ele equilibra e diz: meu filho, eu sou soberano, posso todas as coisas, mas porque eu sou soberano, eu escolho te deixar livre. Deus exerce a soberania dEle, dando liberdade para você. Exerça bem sua liberdade. E eu tenho certeza que no final todos nós iremos cruzar a linha de chegada. Que Deus os abençoe. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado porque sabemos que não estamos a esmo nesse planeta. Obrigado porque temos a consciência de que o Senhor é soberano sobre toda a vida na terra. Mas nós te agradecemos porque dentro da sua soberania, o Senhor escolheu nos deixar livres. Somos responsáveis, morais e espirituais pelas nossas decisões. Por isso, Senhor, nos ajude nessa caminhada, que possamos fazer sempre a Tua vontade, exercendo a nossa liberdade, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.